Olá, bravos alunos da nossa querida Universidade Federal Fluminense. Bom, mais uma aula da nossa disciplina Economia Monetária e Financeira. Hoje a gente começa a falar sobre a demanda por moeda, parte 1. A gente vai usar agora o capítulo 2 de um outro manual de economia monetária. Tá? A gente vai usar agora para essa parte de demanda por moeda. Na maior parte dos modelos que a gente vai ver, a gente vai usar o livro de Economia Monetária do Lopes e Rossetti, ok? Eu apenas vou usar um capítulo lá do Cardim de Carvalho, será o capítulo 6 sobre a economia, sobre a demanda por moeda na visão monetarista, tá? Que está um pouco melhor lá no Cardim. Enfim, eu acho que a explicação lá para a teoria do Friedman, monetaristas, está mais clara lá para vocês lá no card, tá? Mas os outros modelos que a gente vai ver aqui, que serão o modelo clássico, o modelo keynesiano e o modelo do chamado modelo de Tobin, estão melhor explicados aqui no Lopes e Rossetti, ok? Eu só não gostei da parte final desse capítulo 2, onde ele fala da teoria monetarista aí de Friedman. Enfim, acho que está melhor explicado lá no Cardim. Então a gente vai usar, na verdade, então, esse capítulo 2 para a teoria clássica, teoria keynesiana, e o modelo de Tobin para a demanda de moeda. E o capítulo 6 do outro manual que a gente já vinha utilizando, que é o do Cardim de Carvalho, para a teoria lá dos monetaristas, lá do Friedman, ok? Então, sem mais delongas, então hoje a gente vai nessa parte 1, né, dessa aula sobre demanda por moeda, a gente vai tratar aí da versão clássica da demanda por moeda, ou seja, que remete mesmo a versão da moeda dos economistas clássicos, tá? Então, aqueles que vocês estudam lá, em PEC 1, por exemplo, né? Smith, Ricardo, ok? Então, qual é a visão deles que eles tinham sobre a demanda por moeda, não é isso? Então, inicialmente, a gente tem que perguntar quais são os motivos que levam os agentes econômicos, indivíduos e empresas a reter, né, ativos monetários. Então, essa é a questão principal que vai nortear, então, a análise, né, e a construção dessas teorias sobre demanda por moeda nessas diferentes visões, tá? Então a pergunta principal é por que os agentes econômicos reteriam moeda se a moeda ela foi feita para ser transacionada, não é isso? Não é a função principal da moeda, que a gente já disse na aula 1, não é a função principal dela, não era possibilitar de forma mais fácil e mais ágil as transações econômicas, né? Mas a gente viu também que a moeda tem outras funções, né? Uma das funções dela é reter valor ao longo do tempo, né? Apesar dela perder algum valor com a questão da inflação, não é isso? De certa forma você não precisa, como eu já disse na aula 1, você não precisa sair gastando todo o seu dinheiro, porque ele retém algum valor ao longo do tempo, não é isso? E você não perderia muito, assim, a não ser que você, claro, você viva numa economia totalmente estabilizada, que tenha alta inflação ou mesmo hiperinflação. Aí é outra coisa. Aí não tem jeito, né? Você tem que se desfazer rapidamente da sua moeda e é o que acontece, né? As pessoas acabam em hiperinflações. Vocês estudarem a economia brasileira, a hiperinflação brasileira dos anos 1980, as pessoas se desfaziam rapidamente da sua moeda ou para transacionar mesmo e rápido no supermercado comprar os bens que precisavam, adquirir os serviços que
precisavam. E aqueles que ainda tinham alguma moeda sobrando após isso, aplicavam no mercado financeiro para poder manter aí, não é isso? Reter o valor, né, da moeda e da sua renda ao longo do tempo, né? Tá, e a segunda pergunta, quais os fatores que determinam o nível de saldos monetários que os agentes econômicos procuram manter em seu poder? Então, uma coisa é a seguinte, por que ele retém, não é isso? Por que ele não gasta tudo que ele tem? Retém uma parte da moeda. E a gente vai ver que a pergunta ali é reter mesmo como depósito à vista. Então, por que as pessoas manteriam dinheiro como depósito à vista na sua conta corrente e não se desfaz dessa moeda rapidamente para gastos de consumo, para gastos de investimento ou mesmo para fazer aplicações, ou seja, transformar esse M1 em M2, em M3 ou M4. Então essa é a primeira pergunta. A segunda, aí é a relação ao tempo, né? Por quanto tempo o agente mantém essa moeda ali parada, ali entre aspas, ali na sua conta corrente, né? Enfim, então a pergunta é essa. Então, por que ele retém e por quanto tempo, né? Qual é o fluxo aí que ele tem de encaixe e desencaixe, né? Esse vai ser o olhar aí da teoria clássica ao longo de um mês, né? Ou de um ano, mas ao longo de um mês, que é o exemplo que a gente vai ver, qual o nível de encaixe e desencaixe de moeda ali na conta corrente, no depósito à vista, de um indivíduo e depois como é que isso é representado aí no agregado, tá? Então, possuindo moeda, esses agentes podem realizar transações, podem, né, se beneficiar de oportunidades de negócios vantajosos e, ao manter reserva de moeda, pode desfrutar do sentimento de segurança. Então, esses seriam os três principais fatores que os primeiros economistas lá, os clássicos, conseguiram, vamos dizer, chegar à conclusão que seriam esses três fatores, ou seja, as pessoas não gastariam tudo que tem rapidamente, não se desfazeriam rapidamente da moeda, porque ela pode ter que, já sabe que tem que ter moeda para realizar, não agora, mas no futuro próximo, algum tipo de transação, ok? Então não preciso transacionar tudo rapidamente, né? Dentro do mês eu recebo minha renda no início do mês, pensando assim. Então, dentro do mês eu tenho despesas a serem pagas, não é isso? E transações a serem realizadas. Então, não posso gastar tudo no início do mês, porque lá pelo dia 20 eu tenho uma outra conta para pagar, uma despesa para liquidar, ok? Beneficiar de oportunidades de negócio vantajosas aí mais para empresas, né? E empresários, né? Então, às vezes retém parte da sua moeda, porque ao longo do mês ali, ou ao longo do ano, pode surgir uma oportunidade aí de algum negócio vantajoso, e quando você tem dinheiro, moeda, isso se torna ainda mais vantajoso, né? Ok? Então, sempre assim, nesse caso, aproveitando uma empresa que está em dificuldade e eu posso ali comprar aquela empresa, posso comprar ações daquela empresa com a cotação mais baixa, posso virar sócio daquela empresa, com um custo bem menor se eu tenho ali, né, entre aspas, dinheiro vivo, não é isso? Então, é nesse sentido. Eu posso comprar um carro, posso adquirir um apartamento, não é isso? Um imóvel, de forma vantajosa se eu tenho dinheiro vivo. Então, às vezes a pessoa está precisando vender algo que não é muito líquido, é isso, como um imóvel, né, ou um automóvel, não é tão líquido, né? Um automóvel você demora alguns meses para vender, um imóvel às vezes você demora anos para vender. E aí se aparece alguém ali com dinheiro ali na hora,
você às vezes acaba aquela pessoa acaba com o dinheiro barganhando um preço um pouco menor, e aquela pessoa que quer vender acaba cedendo e aproveitando também a oportunidade porque está precisando vender. Ok? Então, é nesse sentido. E manter reserva de moeda para desfrutar de segurança. Então, o futuro, né, entre aspas, como a gente diz, a Deus pertence. Né? Então, a, essa situação de você não saber exatamente, né, com total segurança o que vai acontecer no futuro, a moeda te dá essa segurança para acontecimentos imprevistos, né? Ok? Então, você pode ter uma despesa imprevista na sua empresa, uma despesa imprevista ali na sua família, né? Questões de saúde, né? Enfim, acidentes de trabalho, etc. e tal, que problemas da empresa, problemas judiciais, não é isso? Enfim, várias séries de situações que a gente pode pensar aqui, que você também tendo dinheiro, você, não, eu estou seguro. Né? Se acontecer alguma coisa, eu estou confortável, né? Nesse sentido. Ok? Então, esses são os três principais fatores, tá? Que os primeiros economistas pensaram em. Okay? Então, a versão clássica de demanda por moeda, que razões levam as pessoas a manter ativo, né? Eu perguntei de novo. Se pode, mas aí a outra questão que se coloca. Que razões levam as pessoas a manter ativos se elas podem ganhar juros aplicando seus encaixes em ativos financeiros não monetários, ok? Tanto monetários ou não monetários, como eu disse, assim, então o que a gente está tratando, os clássicos estão tratando é aquela moeda, que lá os primeiros clássicos, o que eles estavam pensando, né? Aquela história que eu contei na aula 1, acho que foi na parte 2, né? Da aula 1, que era a questão do surgimento dos bancos, que aquelas pessoas que tinham ouro e prata, como era perigoso ficar carregando, e era difícil, né? Porque é pesado, né? Dependendo da quantidade, torna-se uma coisa muito pesada para se carregar e o transporte da época ainda não era uma coisa assim tão eficiente como é hoje, né? Enfim, então eles deixaram sobre a guarda, né, de uma pessoa que notou que eles não transacionavam todo o ouro que detinham ali, que possuíam ali guardado com ele. Então ele começou a pegar esse ouro, isso que a gente vai tratar hoje, esse encaixe médio de ouro que ficava parado lá, e aí vocês vão entender hoje o que é esse encaixe médio, mas aí o encaixe médio de moeda, mas vamos dizer lá o encaixe médio de ouro, então uma média de quantidade de ouro que sempre ficava parado lá todo mês, sem ser utilizado, e começou a emprestar esse ouro para outras pessoas, para essas outras pessoas fazerem transações, ok? Efetivamente não se emprestava o ouro, né? O ouro ficava guardado lá. O que se fazia era certificados de depósito. Então ele dava um certificado de depósito, né? Enfim, fazia-se um contrato de empréstimo em valores de ouros que estavam depositados lá, ok? Para essa pessoa fazer investimentos, transações, investimento de consumo aí no mercado, né? Então, essa foi uma questão, poxa, mas eles estavam pensando nisso, né, os primeiros economistas. Então, por que existisse encaixe médio de ouro lá sem ser utilizado, se na verdade você podia, além de estar fazendo transação com esse dinheiro, mas também depois com o desenvolvimento dos bancos e dos investimentos, o surgimento, né, desses investimentos, ou mesmo a compra de ativos não financeiros, que é o que está aí. Por que essas pessoas então não pegavam esse ouro e compravam terra, por exemplo, imóveis, né, e outras coisas também, né? Então é isso que eles estavam pensando, né? Por que mantém parado lá? Está perdendo, né? Está perdendo juros, está perdendo aluguel, né? Podia estar pegando então esse ouro aí que
tá sobrando para ele, já que ele está mantendo parado, está comprando terra, comprando imóveis, enfim, e fazendo outros tipos de investimento. Então essa era a pergunta. Então aí eles chegaram à seguinte conclusão: duas eram as razões para a economia clássica, ou seja, primeiro, problemas com fluxo de caixa, ou seja, desencontro entre as datas de pagamento e recebimento de obrigações. Então ele achava que eles começaram a achar que o primeiro grande problema era de fluxo de caixa. Então é um dos problemas que eu citei também na aula 1, que é a questão bancária, né? A questão dos bancos de manter aqueles encaixes técnicos, lembra? Que eu falei que eles mantinham encaixe técnico por conta do fluxo de dinheiro, né? Que entra e sai do banco e por vezes bancos ficam momentaneamente durante parte do dia sem recursos e aí precisa utilizar seus encaixes técnicos, né? Uma empresa é a mesma coisa, ela pode estar em determinado momento ter que pagar suas despesas e não receber o que esperava de um cliente, ok? Que adquiriu um certo lote da sua produção, não pôde pagar naquele dia, obviamente a empresa vai procurar cobrá-lo, né, de outras formas, mas ele não pagou e a empresa tem que dar um jeito, ok? Então, por isso se mantém também aí um caixa, uma reserva para esses inconvenientes, né? Essas coisas não esperadas, não planejadas, não é isso? E também a ocorrência de despesas não previsíveis, né? Então, outras despesas que surgiram, então de repente você tem lá uma empresa, tinha uma máquina e ela está dentro lá do prazo esperado lá de depreciação dela, mas de repente, porventura, né, ela infelizmente é aqueles 5% lá da lei dos grandes números que vem com defeito, né? E eu passei por isso aqui com o meu notebook, né? Enfim, comprei um notebook e na Black Friday e acho que ele era daqueles 5% da lei dos grandes números, que o HD vem com defeito. E tive que desembolsar aqui mais um dinheiro para poder consertá-lo, ok? Mas agora ele está funcionando, tanto que eu estou gravando aqui a aula para vocês perfeitamente, e aí já estou fazendo os testes, e aí está a imagem muito boa, e o som muito bom, né, gente? Isso que importa, mas acabei tendo uma despesa que não era previsível, ok? Tá vendo? Então são essas inconveniências aí da vida, e é por isso que a gente tem que ter uma reserva, ok? Certo? Então vamos lá para o primeiro exemplo aqui da teoria clássica para o cálculo do encaixe de moedas mantidas por um indivíduo. Então a teoria clássica ela sempre parte, tanto a teoria clássica ou a teoria neoclássica, ela parte do particular para o geral, tá, gente? Então ela pega o exemplo de um indivíduo, certo? Vai dizer que aquele indivíduo ele representa, né, a média dos indivíduos da sociedade, e aí ela extrapola isso por agregado. A gente coloca isso como modelo para o agregado, então no agregado isso funciona mais ou menos assim. Ok? Esse é o método aí dos primeiros economistas, né? Aí depois veio a Revolução Keynesiana, que realmente embaralhou aí a cabeça aí dos economistas, né? Mudou um pouco a maneira de ver a ciência econômica, ok? Mas o método da teoria clássica sempre é essa. Então a gente olha o exemplo do indivíduo para depois olhar o agregado, ok? Então tá aí a tabela que tem lá no livro mesmo, tá? Seria aí as despesas e encaixes desse indivíduo ao longo do mês. Então aqui tem um mês, né, de 31 dias,
tá? Poderia ser um mês de 30 dias, poderia ser fevereiro, né? Com menos dias, mas aqui eles pegaram, né? O livro pega um exemplo aí de um mês de 31 dias. Ok? Então, do primeiro dia, ele recebe a sua renda, esse indivíduo recebe a sua renda, então seria aí uma renda de 10 mil reais, né? Então, ele fica 5 dias entre o dia primeiro e o dia 5, ele não gasta seu dinheiro, tá? Não tem despesa nenhuma. Então, é isso que está dizendo aqui. No quinto dia útil, e útil não, desculpa, quinto dia corrido do mês, então aqui são dias corridos, né, útil. Nesse quinto dia ele tem uma despesa de R$ 900, ok? E aí o encaixe seria o que ele mantém de toda a sua renda. Então, pegando, descontando R$ 900 dos 10 mil que ele recebeu inicialmente, ele fica com R$ 9.100, ok? Então isso que é o encaixe. O encaixe é sempre descontando da renda dele o pagamento que ele fez. Então é o que sobrou, né, sempre que ele pagou alguma conta. Aí no 8º dia do mês, ele paga mais uma conta, agora um pouco mais alta, de R$ 2.750, ok? E aí mantém um encaixe de R$ 6.350. Aí ele vai ficar com esses R$ 6.350 até o dia 12, quando ele paga outra conta. Então vejam assim, o raciocínio é esse. Do dia 1 ao dia 5 ele manteve um encaixe de R$ 10.000, não gastou nada. No dia 5 ele paga uma conta de 900, ok? E aí ele fica com R$ 9.100 até o dia 8. Então por 3 dias ele fica na sua conta lá, o depósito à vista, R$ 9.100. Aí no dia 8, né, depois de 3 dias, ele paga uma conta de R$ 2.750, aí ele vai ficar com R$ 6.350. Aí até o dia 12, então por 4 dias, ele vai ficar com esse dinheiro lá, parado lá na sua conta corrente. Ok? Aí no dia 12 ele paga mais uma conta, e assim vai. No dia 15 paga mais uma conta, no dia 21 paga mais uma conta, e esses são os encaixes que eles vão mantendo, e aqui são o número de dias que ele mantém esse nível de encaixe. Ok? Então com isso, aí os teóricos clássicos vão fazer o cálculo de encaixe médio. Qual foi o encaixe médio que esse indivíduo manteve ao longo dos 31 dias do mês? Ok? Por que eles querem saber disso? Porque um encaixe médio baixo, significa problema, principalmente de fluxo de receitas e despesas. Aqui, por exemplo, né, o livro fez um exemplo que o cara recebe só no início do mês. Aí seria, por exemplo, um trabalhador assalariado que recebe no início do mês e vai gastando tudo ao longo do mês sem receber nada depois. Tá? A gente poderia aqui simular um exemplo de uma empresa que recebe no início do mês, depois recebe alguma coisa no meio do mês, e aí recebe alguma outra coisa no fim do mês, ok? Vai recebendo ao longo do mês. Mas não só esse exemplo, o cara recebeu no início do mês, depois não recebe mais nada, vai gastando. Mas a gente poderia ter esse exemplo também. Né? Vocês podem perguntar, professor, poderia ter esse exemplo? Poderia, como uma empresa que vai recebendo né, dos seus clientes ao longo do mês, tá? Por isso que o encaixe médio ele pode representar tanto problema de fluxo de despesa ou fluxo de receita também, tá? Um encaixe médio baixo. Um encaixe médio alto aí seria outro problema, né? O problema de excesso de moeda, mas excesso de moeda que eu estou mantendo parada. Então, um encaixe médio muito alto, por que você está mantendo tanta moeda parada? Por que você está mantendo tanta moeda parada
na sua conta corrente, né? Você poderia estar investindo, essa que é a pergunta, né? E por quanto tempo, né? Você está mantendo essa moeda parada, né? Vários dias, ok? Claro que dentro de um mês, assim, dentro de um mês eu fiquei ali 10 dias com 9.000 reais parado, mas, né? Que tipo de aplicação é isso? E quanto me renderia, né? Só hoje em dia que existe algumas, o banco lhe oferece, por exemplo, a chamada conta remunerada, né? Enfim, mas, por exemplo, nem poupança tem que pôr e deixar 30, tem que deixar um mês inteiro, 30 ou 31 dias, né? É, sempre na data de aniversário, para poder render os juros. Outros investimentos por mais tempo. Então também não faz sentido. Se você vai gastar ao longo do mês e vai usar o RI, como esse exemplo aqui, a não ser que seja uma conta remunerada que renda diariamente, mas é um juros tão pequeno, né? E aí se o banco te oferece isso é automático, né? E você não tem perda como na poupança, né? Rende diariamente, então, enfim, é diferente, né? Então, fora isso, não há outro tipo de aplicação assim que você possa fazer em alguns dias, né? Enfim, mercado legal, tá, gente? Mercado legal, né? Ok? Mas aqui, então, pensando em termos legais, não é isso? Ah, então aí tem que calcular. Então, um encaixe médio muito alto, você estaria mantendo muito dinheiro parado, sem necessidade, enfim. É isso que eles estão procurando, os economistas para pensar, né? Então, encaixes médios muito altos, por quê? Né? Você poderia estar comprando um imóvel, dependendo desse encaixe, um automóvel, enfim, né? E outras oportunidades de investimento. Mas aqui o cálculo, então, vamos partir para o cálculo, a parte matemática. Então, o encaixe médio vai ser o encaixe vezes os dias, número de dias. Então, por exemplo, você manteve 10 mil reais por 5 dias. Está aqui, 10 mil reais por 5 dias. Isso vai ser o peso de cada nível de encaixe sobre total, que é 31, tá? Ok? Certo? Aí uma coisa que vocês podem perguntar, professor, mas aqui em cima a gente aprendeu na estatística que os pesos somados, não é isso? Tem que ser igual aqui embaixo, 31, e não está dando, né? Aqui está 5, 8, 12, 15, 21, 28, estão faltando 3 dias. Quais são os 3 dias? Os últimos 3 dias aqui, aonde ele ficou sem dinheiro. Então, do dia 28 para frente, ele exauriu toda a sua renda, o encaixe era zero. Se eu colocar aqui, vai ficar R$ 0 vezes 3 dias, que vai dar o quê? Zero. Então não faz diferença eu pôr isso aqui. Mas, rigorosamente, né, poderia falar que teria que pôr. Ok? Mas como é zero, não faz diferença aqui no cálculo. Ok? Então, feita essa ressalva, então é só vocês calcularem aqui as multiplicações e depois a soma. Vai dar 136.100 dividido por 31. Ele manteve um encaixe médio de R$ 4.390,32 ao longo do mês, ok? Certo? É um encaixe médio alto para a renda dele, por quê? Porque aí você vai calcular aqui o nível de retenção da renda. Nível de retenção da renda, que vai ser o nosso CAR, que vai ser o encaixe médio sobre a renda total. Dividindo esse encaixe médio pela renda total de 10 mil, vai dar 0,44 ou 44% da renda. Ok? 44% da renda, quase a metade da renda dele que ele mantém em caixa ao longo do mês. É um encaixe, nesse exemplo aqui, alto, mas explicável, tá? Porque uma coisa que a gente pode analisar aqui, que as despesas dele, assim, tão bem distribuídas,
ao longo do mês, mas não necessariamente volume. Há algumas despesas altas aqui no meio do mês. Enfim, em geral sim, assim, diria-se até que está bem distribuída, por exemplo, esse exemplo aqui. Porque as despesas altas estão no meio do mês, assim, não estão assim muito no início do mês. Talvez essa aqui, no dia 8, né, que esteja complicando mais, assim, logo no dia 8 pagar uma despesa tão alta. Mas isso não afetou, veja que isso não afetou o encaixe médio ao longo do mês desse indivíduo, que ele conseguiu manter renda aí, né, o encaixe médio alto ao longo do mês. Então, assim, em geral, sim, está bem distribuída, então é diferente, eu vou botar um exemplo mais à frente, de uma bem mal distribuída. Assim, exagerei na mão aqui, só para vocês verem o que é mal distribuído, né? Ao longo do mês, né? Que é aquela história da pessoa que paga todas as contas no início do mês e diz assim, agora eu estou sem dinheiro, não é isso? Fico sem dinheiro o resto do mês todo, ok? Mas aí seria um nível alto de encaixe, mas está bem explicado porque ele consegue manter um fluxo aí de encaixe ao longo do mês, paga todas as suas despesas e só termina ali 3 diazinhos do mês sem dinheiro, ok? O problema é se nesses 3 dias aqui aconteceu algum imprevisto, aí ele ficou sem dinheiro, ok? Mas aí são poucos dias, é diferente do exemplo que eu vou botar, o cara que fique 20 dias do mês sem dinheiro, aí o risco é bem maior de acontecer alguma coisa, ou ele perder uma oportunidade de investimento ao longo desses 20 dias. Para esse indivíduo aqui são só 3 dias, né? Bom, então é isso, esse é o cálculo. Então isso aqui é muito alto. No caso desse indivíduo, não, né? Ele está pagando suas despesas e acaba 3 dias do mês e está ficando sem dinheiro. Então, se não há uma retenção de que ele esteja desperdiçando renda parada na sua conta corrente, tá? Não é esse o caso, tá? Mas também não é um encaixe baixo do tipo que demonstra que ele está com um problema ali de muita despesa em relação à sua renda, por exemplo. Ok? Aí no próximo slide aqui eu só fiz o gráfico aqui do fluxo da renda, você vai ver que ela vai descendo de forma mais ou menos suave, né? E esses encaixes, então assim, não tem nada brusco aqui nesse gráfico. Então é demonstrando isso que até que as despesas para esse indivíduo estão bem aí resolvidas, né? Então, diante do exposto aí, né, então quais os fatores, os economistas clássicos, né, vão perguntar quais são os fatores então que explicam a menor ou maior proporção de moeda retida pelo público ou pelo indivíduo em relação a um dado nível de renda. Tá, gente? Acho que eu prefiro indivíduo, né, que eles estão tratando ainda de indivíduos. Ok? Porque quando fala assim pelo público, né? Quando o público a gente já está falando assim do agregado, né? Então ainda não é o agregado. Então vamos lá. Então quais os fatores que explicam a menor ou maior proporção de moeda retida pelo indivíduo em relação ao dado nível de renda? Então a primeira dela é o que eu bati bastante aí na explicação, que é a distribuição da despesa ao longo do tempo. Ok? É isso que eu falei lá sobre aquele exemplo lá que a gente viu. O intervalo, isso eu falei também, o intervalo tá bom entre pagamentos e recebimentos, tá? Então, assim, tem que ser bem distribuída a despesa ao longo do mês e com certos intervalos, para você ter aquele respiro, né? Ok? Aquela sensação, pelo menos é uma sensação que você durante alguns dias ficou com algum encaixe, isso te dá alguma segurança, né? A facilidade, então essa distribuição ela pode aumentar. Então se essa distribuição for boa, ela vai aumentar o encaixe e vai te dar essa segurança. Se os intervalos forem maiores, isso também vai aumentar seu encaixe e vai te dar segurança. Agora, a facilidade da obtenção de crédito, isso vai fazer com que você diminua os seus encaixes, ou seja, vai ter um incentivo, eu
eu não preciso manter um encaixe, porque se acontecer alguma coisa imprevista, eu tenho crédito, né? Isso acaba sendo um raciocínio aí das pessoas, né? E acontece então com a facilidade da obtenção de crédito, o aumento da facilidade da obtenção de crédito, você acaba diminuindo seus encaixes. A mesma coisa acontece com a eficiência do sistema de pagamento e recebimento, ok? Quanto mais ágil for, não é isso? Isso aí você vai acabar, né, drenando aí mais rápido a sua renda, ok? Nível de integração do sistema econômico a mesma coisa, vai fazer você se sentir mais seguro e a fazer desencaixes mais rápidos. A existência de substituto próximos de moeda também, você vai diminuir os seus encaixes. Você vai, mas eu posso aplicar financeiramente alguma coisa que é quase moeda. Quase moeda é aquilo que eu posso transformar rapidamente em moeda. Eu diria que seria ali mais os M2, né? O M2 ali são aquelas aplicações que se você tirar, você vai ter até perda, mas você não tem nenhuma burocracia muito grande, assim como a poupança, M2. Você vai ter perda, mas você não vai ter uma burocracia muito grande, né? Uma dificuldade grande para retirar, sacar essa moeda numa emergência, numa oportunidade de investimento vantajoso. Então, diminui também seus encaixes. A taxa de juros, também mais elevada, vai fazer com que você diminua os seus encaixes, porque você vai aplicar financeiramente, vai procurar, né? Os juros vai ser um custo de você reter dinheiro no fim das contas, né? E a inflação também, como eu disse já sobre a hiperinflação, níveis muito altos de inflação faz com que as pessoas se livrem rapidamente da moeda, ou para realizar rapidamente o seu consumo, para garantir um preço, né, mais vantajoso dos bens de consumo, ou para colocar, aplicar financeiramente e proteger aí, que eu já disse no início aí da apresentação dessa aula, proteger aí a renda aí na sua renda, não é isso? A retenção aí da sua renda, ok? E o valor, né, da sua renda no fim das contas, ok? Então aqui eu fiz um exemplo de uma má distribuição. O volume é o mesmo, tá? Das despesas e da receita inicial desse agente, daquele exemplo anterior, mas aqui eu botei toda a despesa ali entre o dia 5 e o dia 12, e no resto do mês ele não tem mais despesa. Isso acontece com muitos brasileiros, né? Tem muitas despesas no início do mês ali, principalmente a partir do dia 5, ok? Nem todo mundo recebe aí entre os 5 primeiros dias do mês, né? Algumas pessoas recebem a partir do dia 10, outras pessoas recebem só no dia 20, aí depende de onde você trabalha, enfim. Mas vamos botar o exemplo aqui, você recebe logo no início do mês, aqui, primeiro mês, como está no livro. Se você já no dia 5 desembolsa R$ 5.200 de várias despesas agregadas, você vai ficar só com R$ 4.800 durante 3 dias. Então, durante 5 dias você ficou com 10 mil, durante 3 dias você vai ficar com 4.800, você vai pagar uma conta e vai exaurir sua renda. Aí já no dia 8. Então o restante do mês aqui vai dar 23 dias, não é isso? E você ficou sem dinheiro. Então imagine você ficar sem dinheiro 23 dias, tá? Então isso vai ocorrer ou porque realmente as suas despesas aqui estão muito condensadas aqui no início do mês e você não tem mais nenhuma receita para receber ao longo do mês, tá? Ou porque você fez isso, não procura ajustar isso aqui porque você tem crédito. Caso aconteça alguma coisa nesses 23 dias que você ficou sem dinheiro, você, eu recorro a crédito. Ok? O que é igualmente ruim, que você vai pagar juros, né? Certo? Então, qual seria o nível de encaixe médio e de retenção de encaixe desse indivíduo? Então, o encaixe médio seria os 10 mil vezes 5 dias, 4.800 vezes 3 dias dividido por 31. Isso vai dar um encaixe bem menor do que o nosso exemplo inicial, lembra?
vai ser um encaixe só de R$ 2.077,42, o que dá aqui um encaixe, um nível de encaixe de 0,21, ou seja, 21% da sua renda só ao longo do mês. Então isso demonstra mesmo uma má distribuição das despesas e também das receitas, porque você só recebe. Você vê que no outro indivíduo, esse problema de só receber aqui no início do mês e não ter mais nada a receber ao longo do mês, não ficava visível porque ele distribuiu bem as despesas ao longo do mês. Agora aqui não, quando as despesas estão mal distribuídas, isso fica latente também, que ele tem que procurar outras fontes de receita, né? Então é isso. Bom, e aí por fim, como eu disse, o método da economia clássica é sempre esse, partido particular para o geral. Então, no agregado, então, os economistas clássicos vão dizer então que a renda total, né, renda nacional, né, vocês já aprenderam isso desde a introdução à economia, de macro 1, é a soma do salário, dos aluguéis, dos juros, do lucro e dessas remunerações mistas do trabalho e capital, que é dividendo, né, dividendos, ok? Então, assim, a demanda por moeda vai ser a retenção de moeda vai ser K, vai ser uma proporção de cada uma dessas rendas que o indivíduo possa receber. Claro assim, eu sou trabalhador, só recebo salário, tá? Não, mas eu sou trabalhador, mas eu tenho um imóvel de família que está alugado e cada um recebe um pouco, então eu tenho aqui uma parcela da minha renda é aluguel. Por isso que eu falei lá que a gente poderia ter exemplos de pessoas que recebem algum aluguel ali no meio do mês, né? Mas eu tenho algumas aplicações que eu recebo juros também. Agora aqui não, aqui principalmente essas duas últimas é mais para quem é empresário, né? Então, é empresário que vai realmente receber lucro e dividendos, né? Ok? Certo? Então, só rememorando isso que vocês já estão carecas de saber, né? Vocês já estão aí mais para o fim do curso do que para o início, né? Na verdade, vocês já estão aí começando a reta final do curso, já estão carecas de saber disso, né? Bom, enfim, então o nível total de retenção de moeda, a gente vai chamar de K. Então a demanda por moeda vai ser esse K, vezes o nível geral de preço, vezes a renda nacional. No fim das contas, a teoria clássica vai dizer o quê? Que K e a renda nacional, então no agregado, esse K ele vai ser constante no curto prazo, assim como a renda nacional. Então a demanda ela simplesmente vai depender aqui do nível geral de preço. Então, vou botar aqui para vocês. Deixa eu botar aqui direitinho. Então implica que a demanda por moeda, que é o L aqui, vai depender do nível geral de preços, que aí é a conclusão também que vocês já sabem aí de outras cadeiras sobre a teoria clássica. Então a demanda por moeda depende do nível geral de preços. Ok? Então, quanto maior o nível geral de preço, quanto maior ou a inflação, maior vai ser a demanda por moeda e vice-versa aí na teoria clássica, tá ok? Então é assim que eles concluem, certo? E aí a gente fica por aqui. Próxima aula, parte 2 de demanda por moeda, a teoria keynesiana de demanda por moeda, tá bom, gente? Então, um forte abraço a todos e até a próxima.